14, versículo 6. Todos acharam? Amém, Jesus. Vamos fazer a leitura. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos ler mais uma vez. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Senhor Deus, nessa noite nós te bendizemos mais uma vez, Senhor. Te exaltamos, te glorificamos, Senhor, por quem Tu és, pela Tua maravilhosa graça, Senhor, ao qual nos alcançou, nos libertando do cativeiro e do pecado, nos trazendo luz e discernimento da verdade, Senhor, para que possamos trilhar o caminho, Senhor, que conduz ao céu. Senhor, diante de tantos reveses, tantas oposições, negócios, preocupações, aflições, crises, perplexidades, que nessa noite Tu encontre um lugar de glória, Senhor. Que Tu tenha a centralidade neste culto, Senhor. E não somente nesse culto, mas em toda a nossa vida. Senhor, que o Senhor firme nossas convicções em Tua palavra, Senhor, nos ensinando e nos instruindo, Pai, as regras de fé do Evangelho, em nome de Jesus. Faz Teu nome ser glorificado nessa noite, Pai. Molda-nos conforme a Tua palavra, Senhor. Despedaça nosso coração com a martelo de Tua palavra, Senhor. Queima-o como pragana, Senhor, como palha é consumida pelo fogo, Deus, e nos quebranta através da Tua palavra. Ó Senhor, de toda boca se feche e todo joelho se dobre, se curvando diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nessa noite, como o prometido, eu tinha falado no decorrer da semana aos irmãos a mensagem que nessa noite eu iria pregar. E o tema que será pregado é o seguinte: o que é ser um reformado? Se eu for intitular essa mensagem, esse será o título, seria o título. O que é ser um reformado? Né? E quando se fala nisso, irmão, para não ficar aquele grilinho no ar, né? Porque a gente tem que falar a linguagem da palavra, que é uma linguagem que até os mais simples entendem, porque Davi, ele diz em Salmo 130, que a exposição de Tua palavra traz luz e entendimento aos simples, aos ignorantes, aos incautos, aqueles que não têm um conhecimento profundo. A palavra de Deus é como luz. Então, nessa noite eu quero tratar disso, e você vai compreender e entender comigo o propósito e o objetivo de se tratar desse assunto. Por que nós insistimos tanto nesse negócio de reforma? Por que nós insistimos tanto em falar acerca desse assunto? Qual a importância de se ser um reformado? E o que é ser reformado, irmão? Reformado é salvo? Reformado é o correto, irmão? Tomar essa posição? Não basta apenas ser crente. Hoje em dia não. Hoje em dia não. Por quê? Porque assumir a posição de crente é para todos, mas assumir a posição de crente reformado é para poucos. Por quê? Porque envolve muita coisa. Porque quando se fala quando se pensa em reforma, no contexto da religião, se pensa em reformadores. Homens como Lutero, que é muito citado aqui, Calvino,
Fárreo, que foram homens de Deus do passado, que viveram uma vida intensa diante de Deus, como Zwinglio, o reformador da Suíça, Teodoro Beza, que foi um dos que substituiu Calvino em Genebra, como John Knox, o reformador escocês, e por aí vai. Se você for procurar pesquisar um pouco da história, porque o nosso intuito nessa igreja, e eu creio que nós iremos conseguir isso pela graça de Deus, é fazer uma igreja que desfruta da leitura, que preza pelo conhecimento bíblico, escriturístico, teológico e histórico, para que nós venhamos entender a nossa fé, os fundamentos da fé cristã, para que nós venhamos assumir posições firmes, porque se você for estudar a história, a biografia de todos esses homens que eu citei aqui, de Calvino a Lutero, ou de Lutero a Calvino, a John Knox, Teodoro, todos esses grandes homens que foram citados tiveram uma marca comum, uma característica incomum e comum em todos eles, tiveram características em sua vida que eles levaram consigo, e isso foi algo que os fizeram homens distintos, diferentes, homens que as pessoas viam, olhavam para ele, preste atenção, viam essas pessoas como ameaças, como um motivo de perigo. Sabe aquela característica de homem que você está perto dele, não se sente confortável? Que a qualquer momento ele vai te criticar, ele vai falar mal, ele não vai concordar com suas opiniões. É um homem criterioso, que julga tudo, que nada para ele está certo, que muitos chamam de fundamentalista religioso. É como diz Dr. Lloyd Jones, no livro do Sermão do Monte. São pessoas que não é confortável de se viver com ela. Por quê? Porque são pessoas que criticam tudo. São pessoas, para eles, nada está certo, está tudo errado. Para eles, as coisas sempre estão precisando, do ponto de vista da religião, cultura também, social, sempre tem algo que precisa ser reformado. Daí a palavra, a origem da palavra reforma. E o que seria? O que é que distinguia tanto esses homens? Por que que eles foram tão perseguidos? Por que que eles sofreram tão grande oposição? Por que que eles foram rejeitados pela grande massa da época? Por que que eles foram chotados para fora de suas congregações? O que seria? Eu botei aqui. Nós poderemos entender o seguinte: a inteira convicção e a fidelidade na verdade que eles professavam crer e acreditar. Convicção, certeza, ter certeza daquilo que você acredita ou diz crer. Cada um de vocês que estão aqui presentes afirmam crer no Evangelho. Vocês creem em alguma coisa, vocês acreditam em alguma coisa, por isso que vocês estão aqui. Por quê? Porque vocês acreditam em algo que vos falaram, em algo que vos ensinaram, em algo que vocês leram ou ouviram. E esse algo que vocês ouviram ou leram e falaram para vocês, persuadiu vocês, convenceu vocês que aquilo é o correto, que aquilo é o verdadeiro, que não há outra verdade além daquela que você professa crer. Isso é ter convicção. Assim eram esses homens. Eles eram pessoas obstinadas quanto à mentira. Um certo homem disse que Jesus ele era um apóstata.
por causa da doutrina que Jesus pregava. De fato, Jesus era um apóstata. Jesus era uma apóstata da religião judaica. Jesus apostatou totalmente do farisaísmo, da religiosidade judaica. Martinho Lutero se apostatou na Igreja Católica, mas se apostatou para a verdade, abandonando a mentira e aderindo à verdade. Todos nós aqui somos apóstatas. Nós nos apostatamos da mentira para aderirmos, professarmos a verdade. Então, esses homens, cada um deles, tinham as suas mentes cauterizadas na verdade do sagrado Evangelho de Cristo. E tudo aquilo que envolve a adoração pura e verdadeira a Deus. Eram homens que pode, se você for ler o livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte: e naqueles dias, é 6:9. Apocalipse 6:9 diz o seguinte: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então a palavra de Deus aqui em Apocalipse está nos mostrando figuras de homens que foram mortos, que foram ultrajados, martirizados, assassinados por causa de duas coisas. Presta atenção, só tem dois tipos de pessoas aqui no céu: que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. Por amor à verdade revelada nas Escrituras, que levavam a ter convicções e se oporem à mentira e darem testemunho da verdade. Esse tipo de pessoa, uma sociedade não costuma tolerar muito. Então, homens mortos por causa da palavra e do testemunho que deram. Só que hoje eu tenho certeza que se houvesse uma perseguição trazendo consigo martírio e morticínio, ninguém aqui estaria disposto a morrer por essa verdade.